Pessoal, vocês não vão acreditar no que a mídia falou sobre essa vitória do Botafogo, né? Parte da mídia muito triste com essa vitória do Botafogo. Vocês acreditam? Ficou interessado? Você quer saber tudo que a mídia falou, né? Toda essa treta aí e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Queremos saber de onde é os nossos torcedores aqui do nosso canal. Então, agora sem mais enrolações. Bora. Então, em entrevista coletiva do Arthur Jorge, falando pontos importantes, inclusive sobre as finais que ele terá a cada partida até o final dessa temporada. Vamos falar um pouquinho dessa vitória do Botafogo em cima do Atlético Paranaense. E o Arthur Jorge estava falando agora sobre o restante da temporada, Mauro, e ele fala assim, teremos finais em todos os jogos até o final do ano, até o final da temporada. E é exatamente isso. A preocupação agora é fazer com que os jogadores não se machuquem tanto assim, porque um ou outro vai acabar acontecendo, e tentar organizar, né, pesar esses atletas, porque a gente viu, o Zé inclusive falou sobre isso, no segundo tempo já é um Botafogo que sente mesmo os finais das partidas. Por isso eu havia dito, né, ele vai ceder 7 jogadores, vamos ver como eles voltam e tomara mesmo para o Botafogo, que não aconteça nada, né? Recentemente teve um caso gravíssimo, foi o do Pedro no Flamengo, desmoronou o Flamengo e era um treino da seleção, né? Espero que isso não aconteça. E ao contrário, gostei muito da resposta dele sobre isso. Ele valorizou muito a ida desses jogadores. Em geral, o técnico fala, pois eu não vou poder treinar com o meu time titular, porque tá todo mundo fora, então não sei como eu vou aproveitar esse período. Ele foi ótimo, adorei a resposta. Vou conhecer outros jogadores do Sub-20, Sub-23, vamos ter 10 dias aí pra gente conhecer esses jogadores, dali a gente pode tirar mais alguém, não que ele precise, que ele já tem um elenco muito bom, mas ele não se queixou em nenhum momento. E ainda ressaltou que o Yarley, que é outro menino jovem, foi para a seleção Sub-20. Isso. Mais um que você vai perder. Ele falou, não, que bom, isso valoriza, porque isso significa ele cobrou até a convocação do John, melhor goleiro, segundo ele, do brasileiro. Ele falou, o melhor avançado é o Igor Jesus, merece estar lá, e o John tinha que estar lá também. Pois é, então assim, ele fica feliz porque parece que né, fruto do trabalho que eles vêm fazendo lá, do bom trabalho. Mas mesmo a gente sabendo disso, outros técnicos, muitas vezes, a maioria, inclusive, torcedor mesmo, né? Torcedor, mas eu não quero fulano na seleção porque vai atrapalhar, porque vai... Não quer, mas quando não chama também reclama. Vai reclamar. Essa é aquela bipolaridade. Esse técnico é louco, levou o fulano e não levou o cara do meu time. O cara do meu time é muito melhor, mas quando leva é exatamente isso, Marcelo, aí reclama. Mas por isso que eu gostei muito da resposta dele, que ele sente que é a valorização do trabalho que eles fazem e tudo, E tem ainda o Júnior Santos, que me chamou a atenção, que hoje não estava nem no banco de reservas, que é outro que vai se recuperar nesse período. Cara, é como se o Botafogo estivesse contratando alguém excepcional. Tá voltando aí alguém que é o artilheiro da temporada, o Júnior Santos. Como vai encaixar, no lugar de quem vai jogar, isso não interessa. Interessa que é o baita de um atacante, está de volta. Então, gostei muito disso. Ele disse que controlou o tempo todo, claro que teve os momentos que o Atlético também, né, foi lá e sofreu um pouquinho, mas pela avaliação dele aí, você vê lá o Atlético pressionando. Mas ele acha que não, que estava tudo sob controle. Mais ou menos, né? Só no que eu tô falando tem 2, 3 chutes ali do Atlético. Não sei até que ponto isso aí estava tudo sob controle, Mais uma jogada. Mas enfim, sob controle, porque o goleiro é bom. Ele confia no John. Porque ele confia no John, na defesa. Hoje também não tinha na defesa do Atlético. Esse foi um chute maravilhoso mesmo. Hoje não tinha, né? O Thiago Heleno por ali. Agora, já falamos disso durante a semana e hoje passamos um pouco batido, porque a gente vai se esquecendo, já faz tempo, mas eu ainda acho que essa queda de rendimento tem muito a ver com o Fernandinho ter saído do time. Sim. Sabe, o Fernandinho é um líder, né? O cara que orientava ali no meio, quando precisava dava uma chegadinha junto também, era meio Zé Elias, sabe, quando precisava o Fernandinho, não era essa delicadeza toda não, mas tanto que ele se impunha, né, Zé, com os companheiros, isso faz muita falta. Hoje não tem o Fernando, não tem o Thiago, que é outro xerifão lá de trás, eu acho que isso faz falta. Eu gosto muito desse ataque, Canóbio, Mastriani, esses caras são bons, hoje ele não teve o Pablo também, mas enfim... O time não é ruim, mas são 4, 5 técnicos durante o ano, essa coisa toda vai pegando. Mas deste recorte mais atual, eu acho que tem a ver com a saída do Fernandinho. Assim,
pesa muito também não ter o Fernandinho aí como líder. Eu acho, assim, eu não vejo muita explicação para isso. A saída do Fernandinho é algo que, para esse Atlético Paranaense, é mesmo trágico. São 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo contra o Corinthians em Itaquera. Só um detalhe, eu acho que é 16 anos, né, que o Botafogo não ganhava lá. Sim, 16 anos que o Botafogo não ganha. Aí quebra esse tabu, né? Inclusive. Porque foi o que o Rodrigo estava falando aqui do Atlético Paranaense. É um time que começou a colecionar nos últimos anos tabus. Ninguém conseguia ganhar do Atlético Paranaense, ou pelo menos era muito difícil ganhar do Atlético Paranaense jogando um time na muito Arena da Baixada, agora a Liga Arena. Na Copa Sul-Americana era um dos grandes favoritos, bicampeão. Bicampeão. Foi varrido pelo Racing, né? O Zé fez o jogo, né? Fiz os 2 jogos. No primeiro jogo, o time do Atlético teve muitas dificuldades em casa no primeiro tempo. Deu um chute ao gol e conseguiu fazer o gol com o João aos 40 minutos, acho que eram 37 ou 40 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo o Racing pressionou, aí teve uma hora que o Racing caiu de produção e a equipe do Atlético conseguiu se ajeitar, né? Ele voltou melhor, na época acho que era o Varini ainda. Isso, né? Acho que era o Varini, né? O Varini, treinador, ele organizou melhor a equipe, o time voltou um pouquinho melhor, mas mesmo assim não é que criou todas as oportunidades e tal, conseguiu segurar o resultado. No segundo jogo, não. No segundo jogo foi Varrida. Uma avalanche, né? Começou o jogo, 30 segundos, gol. Almeida fez o primeiro gol, depois segundo, terceiro e só golaços, né? O time do Atlético voltou no segundo tempo um pouquinho melhor, o Lúcio acertou a equipe, mas mesmo assim o time do Racing varreu praticamente o Atlético. Eu acho que a equipe do Atlético sente muita falta são pilares, né? Eu sempre costumo dizer que você, para construir uma equipe, você tem que ter pilares na defesa, no meio campo e no ataque. Sim. O time do Atlético, quando perde o Fernandinho, perde muito. Perde o principal líder em campo. Porque o Fernandinho, ele voltava para jogar na defesa, então o Thiago Heleno, que é um cara importante, mas eu acho que eu não vejo o Thiago Heleno como uma liderança equilibrada, vamos dizer assim. Sim. O Fernandinho é o cara mais experiente, o cara que ia pro ataque, ele voltava. Distribuía o jogo, acalmava, agora a gente segura um pouco mais o jogo, vamos tocar um pouco mais essa bola. Quando o Mauro falou, quando precisava fazer uma falta, ele fazia falta, parava o jogo. E isso tudo para uma equipe jovem, porque são jovens jogadores no meio campo. Ele faz falta, né? Ele faz muita falta. Então acho que o Atlético está sentindo demais isso. E aí pega adversários com qualidade. São os pequenos detalhes que fazem a diferença, porque não adianta você só correr. O time do Atlético é um time jovem, corre, batalha, mas em determinados momentos você tem que ter uma experiência para finalizar. Hoje o time do Botafogo poderia ter marcado 3, 4 gols facilmente. Sim. Né? Muito por conta disso. Mas assim, eu acho que vai sofrer um pouquinho, porque há quanto tempo nós não falamos que o Atlético está próximo à zona do rebaixamento? Num momento ruim, né? Vem em queda, não consegue sair dessa queda brusca e deve sofrer agora. Semana que vem joga. Semana que vem não, né? Na outra depois da data FIFA tem um jogo contra o Corinthians. E o Corinthians parece aí, né? Tá empatando com o Inter, pelo menos acabou o primeiro tempo. É o pior cenário, né? Pior temporada do Atlético Paranaense nos últimos, a gente pode colocar 5, 6 anos. Teve um rebaixamento na década passada, quando o Atlético já tinha se colocado ali entre os grandes do futebol brasileiro. Sim. Depois ele volta, ganha a Copa do Brasil, ganha a Sul-Americana, faz final de Libertadores. Né? Bicampeão na Sul-Americana. Exatamente. Fez final de Libertadores. Só que assim, eu entendo as reclamações da torcida em relação à diretoria, porque o Petralha é assim, né? Ele é 880, né? A pessoa que ama ele ali no Atlético, tem gente que contesta, porque ele é muito personalista. Então, ele vai terminar esse campeonato, imagino, com o Lúcio, que é um técnico ainda em início de carreira. Certo. Botando lá o Atlético, que é a realidade de hoje, lutando ali contra o rebaixamento, você vê um Ramon Dias, que é um cara experiente no Corinthians, um Mano no Fluminense. Então, assim, não vou dizer que é uma aposta você contratar o Lúcio, mas essa coisa assim, o Atlético é super estruturado, ele vai só com as próprias pernas, né, com a nossa base, a nossa estrutura, nosso CT, não importa quem tá aqui, o Cuca saiu, vai, abraço e não sei o quê. Então, assim, parece que é um time muito autossuficiente, às vezes um pouco de soberba, né? Não, Lúcio, não interessa, põe aqui e tal, e vamos ver o que vai acontecer. O Lúcio é uma aposta, né? É uma aposta e ele chega no... Ele trabalhou, acho que fez 5 jogos do Ceará e depois era auxiliar, né? Então, e a pressão vai ser enorme nessa reta final, né? E ele competindo contra clubes que têm investimento também, que têm tradição,
e que tem, às vezes, treinadores mais experientes, parecem times num momento um pouco mais confiáveis, mais acertados, né? Então, é um fim de ano preocupante para o Furacão. E antigamente, assim, todo time temia demais de jogar lá. Né? Sim. Temia demais, tanto pela Porque força. era muito difícil, era um Atlético Paranaense com muita força. Perdeu força agora nos últimos jogos, né? Perdeu força dentro de casa, a torcida, eu nunca me esqueço, o gesto que eles fazem, assim, parece que tá numa arena mesmo de leão, aquilo lá empurra a equipe e tal. Tem a questão do gramado, né, que muita gente acha que eles se beneficiavam sempre, os adversários que iam lá e perdiam davam uma reclamada e tal, enfim. Desse campeonato, o Atlético conseguiu fazer um ponto a mais fora de casa do que em casa. Então mostra como é que tá a fase, porque aí você fala, não, mas agora para reagir, deixa eu olhar aqui na tabela, eu tenho 5 em casa ou 5 fora, não sei o quê. Pô, mas em casa, né, a gente vê lá, o Corinthians quando ganhou do Flamengo, o torcedor falou, faltam 7 em casa, vamos usar a força da... Porque é em casa, então sempre se acha que em casa o Atlético está conseguindo, até esse momento, é jogo de hoje que perdeu, a ter mais um ponto a mais, 16 fora de casa e 15 em casa. Alguma coisa está errada. Houve um momento que o Atlético era o time do gramado sintético, né? Só que agora o Botafogo, por exemplo, joga num tapetinho. Também. Você pega o Palmeiras, joga em sintético. O Atlético em o breve. Grêmio também tá com esse plano. Então daqui a pouco a gente vai ter praticamente metade dos times do Brasil com gramado sintético. Então essa vantagem, em tese, que o Furacão tinha em casa... boa parte dos visitantes já vão estar muito mais acostumados. Não, e tipo pela força do time também, né? Muitos reclamavam que perdi por causa do sintético. Perdeu e vai e fala do sintético. Era difícil mesmo jogar vencer com o Atlético lá. Fora de casa também era difícil. O Atlético Paranaense, ele se armou como um grande time nas últimas temporadas e essa é a verdade. Se você quisesse encontrar alguma desculpa porque estava jogando em gramado sintético lá na Liga Arena, na Arena da Baixada, poderia falar sobre isso. Mas a gente sabe que era muito mais do que apenas um gramado. Ô Zé, o Arthur Jorge, ele fala na entrevista que o Igor Jesus é o melhor avançado do Campeonato Brasileiro. Eu concordo, mas eu quero a tua opinião. E o que é que ele tem de especial? A adaptação realmente é especial, porque a gente não imaginava que ele já chegasse assim de cara e mostrasse esse futebol, muito né? rápido. Eu acho que, assim, para mim o melhor é o Pedro, que agora está machucado, mas para mim, em termos de finalização e tal, é o Pedro. Mas depende muito, Marcela, do encaixe do time, como o time joga, como o time, as características. O Igor casou perfeitamente com a equipe do Botafogo pela velocidade e pela mobilidade. Tanto é que o Tiquinho, né, que era a substituição imediata, né, entre aspas, antigamente, o Tiquinho hoje, quando ele entra, você vê que é uma diferença muito grande. Por quê? Porque o Igor tem a velocidade, né, e tem a parte técnica muito apurada também, então ele consegue jogar. Lembrando que o Igor começou a jogar do lado esquerdo, no Curitiba jogava do lado esquerdo e vinha para dentro, né, do lado esquerdo vinha para dentro. Agora pode ver que começa o jogo, ele começa centralizado, aí de repente ele começa a cair um pouco mais para o lado esquerdo, que é natural, e aí o Almada vem jogar por dentro, né, então tem essa movimentação. Falando nele, Igor Jesus ao vivo, Zona Mista, vamos para lá. Boa. Você conhece bem aqui o caminho do gol. O teu primeiro gol como profissional foi aqui, lei do ex-inimigo. E eu gostaria que você falasse, então, desse teu gol importantíssimo que vocês abriram, inclusive, 3 pontos de vantagem para o Palmeiras. Boa noite. Muito feliz pelo gol, por ter ajudado a minha equipe. Um jogo onde tinha muito espaço para fazer o movimento nas costas da defesa. E nós treinamos muito bem isso. Nós temos feito grandes jogos e hoje está podendo fazer o que a gente vem treinando e fazer o gol ali garantindo a vitória é gratificante. E esses 3 pontos do Palmeiras? Isso não significa nada, né? Sabemos que tem muitos jogos pela frente. Vamos continuar batalhando aí para que possamos alcançar o nosso objetivo no final da temporada. E te dá algum tipo de tranquilidade, eu sabia que primeiro vocês não tiveram a liderança, aumentaram a vantagem, os 2 maiores concorrentes ali tropeçaram e vocês não. Então, assim, vão para a data FIFA um pouquinho mais tranquilos ou não? Não, temos que manter a mesma atenção que a gente vem mantendo. Sabemos que todos os jogos são muito difíceis e temos que continuar trabalhando para que possamos vencer e alcançar o nosso objetivo. Para você, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua primeira convocação, 23 anos, você está chegando à seleção pela primeira vez. O que isso representa para você? Imagino que seja um sonho seu. Como foi para você receber essa convocação? Cara, eu fiquei muito feliz, né? Todos vocês sabem que é um sonho de todo atleta estar podendo ser convocado.
e hoje está podendo ter essa oportunidade. Espero chegar lá e fazer alguns trabalhos para que eu possa voltar mais vezes. Já parou para pensar, vai vestir a camisa da seleção? Quero saber quando você chega lá, né, olhar aquilo tudo, colocar essa camisa da seleção. E o Arthur Jorge, hoje na entrevista coletiva, ele falou sobre o teu trabalho, falou que você é o melhor avançado, como ele chamou, do Campeonato Brasileiro. É gratificante estar podendo ter esse reconhecimento. Espero poder continuar trabalhando para que eu possa melhorar cada vez mais. E esse elogio do Arthur? O Arthur é um cara que eu tenho um carinho especial, um cara que desde a minha chegada me ajudou muito e estou fazendo o meu melhor para que eu possa ajudar ele e o Botafogo a alcançar os objetivos. Obrigada, valeu. Tá aí, Igor Jesus, um cara de poucas palavras e muito futebol. Fala, Zé. Movimentação, na entrevista é movimentação. Ele não para o tempo todo, é agitado, né? Ele tava ele aquecendo. É porque depois que você joga é difícil ficar parado também, né? Depois de um jogo, Zé. Você fica, por exemplo, joga 9 horas da noite, né? Ou 9h30, acaba 11h30 até o jogador baixar a adrenalina, 4h30, 4, 5 horas da manhã, né? Que Nossa. o pessoal sente. Ele é bom jogador, é um jogador muito técnico, um jogador que tem essa capacidade de se adaptar à velocidade, e ele é inteligente em relação ao posicionamento, né? Como ele se posiciona, como ele se move. Essa jogada que ele falou, nós treinamos bastante porque tinha espaço. Não sei se você lembra, acho que ele fez um gol assim também, que ele corta. Palmeiras, foi contra o Palmeiras, não foi? Foi, Palmeiras. Ele corta assim. Lembrei na hora foi que contra o Palmeiras. E ele faz um golaço, ele bate assim de virada com o Vitor Reis, né? Que o Vitor Reis espera, a bola quica, a bola sai um pouquinho da marcação do Vitor e ele acaba fazendo o gol. Ele é nesse sentido assim, ele é muito bom. Como eu falei, depende muito da característica da equipe. Eu gosto do Pedro em relação a centroavante, a finalizador. Eu acho que o Pedro é um cara que também trabalha muito bem. Eu não posso dizer ele é o melhor ou o Pedro. Eu acho que os dois para mim são os melhores nesse momento. Para mim ele é uma surpresa assim grande demais, né? Até porque ele fez 50 e poucos jogos aqui no Curitiba, foi embora, ficou lá num lugar que ninguém via, a não ser quem estuda o scout, está procurando um jogador e tal. Tava de olho nele, né? Mas quando ele veio aí, o torcedor brasileiro... Nem conhecia. E esperou ainda acabar o contrato dele para ele vir. Ou seja, o Botafogo pega o Igor de graça. Sim, de graça e tal. E a não ser o torcedor lá do Curitiba, que o viu em 5 gols e 50 e poucos jogos, mais no país não tinha muito conhecimento dele. Ele entra no primeiro jogo, acho que mais pelo lado esquerdo, acho que o Tiquinho ainda estava no jogo e já vai bem, e luta e tal, e faz. Jogou uns 10 minutos lá na primeira vez que ele entrou. Eu fiquei olhando, eu falei, pô, esse cara aí vai brigar com o Tiquinho mesmo. Ele colocou o Tiquinho no banco. Hoje, nesse momento, a gente falava agora há pouco da situação do Bragantino em outubro. A gente também, no ano passado, antes dele se lesionar, achava que o Tiquinho era o melhor avançado e que o Tiquinho tinha que ir para a seleção, né? O Pedro não vivia nem uma fase tão excelente como viveu agora. Aí eu tô com o Zé, acho que entre os dois, assim, eu estaria ainda com o Pedro. Tanto é que o Dorival levou o primeiro Pedro, que ele teve a infelicidade, né, de se machucar. Mas aí ele chega, faz alguns jogos e tal, e tá na seleção. Pô, legal demais, é uma surpresa muito agradável. Entra também num momento em que o Tiquinho tinha machucado, o Júnior Santos machucado, quer dizer, precisava de mais gente, e agora como é que tira ele? Agora aproveitou, agora não tira. Com a volta dos outros agora, quer dizer, o Tiquinho já voltou e foi sentar no banco. Enfim, tomara que ele seja feliz e ajude o Dorival lá, que tá precisando colocar a bola para dentro lá também, viu, gente? Na seleção também. Tá complicado. Bubu é o melhor avançado? Eu também fico com o Pedro, né? Pelo conjunto da obra. É que a gente mistura muito a temporada, né? Ele tá muito bem na Libertadores, por exemplo. Sim. Na Libertadores, o Júnior Santos era o melhor avançado até se machucar. Claro. Então a gente hoje oscila muito, né? Varia muito ali. Às vezes num mês um jogador se destaca mais do que outro. No cômputo geral, acho que o Pedro é o artilheiro do campeonato, né? Para o Campeonato Brasileiro. Sim, você vai dar o prêmio de artilharia ali e tal, chuteira de ouro, alguma coisa assim, seria pro Pedro. O Igor Jesus, acho que ele assim, ele tem um bom repertório, né? Porque ele não fica só na área, ele se movimenta, se desloca, tem boa qualidade, visão do jogo, tem personalidade, que eu acho muito bacana, né? E na entrevista também, né? Falando sobre a seleção, assim, meio com naturalidade. Então é um cara que acredita muito no potencial, no talento dele.
né, virou uma referência desse time do Botafogo que tem tantos jogadores bons do meio para frente, né? Você poderia falar assim, a disputa é insana aqui, é difícil, né? Contrata Almada, Savarinos, tem Luiz Henrique, né? Você tem muitas opções e ele se entrosou muito bem com esse time, né? Tanto que o Tiquinho hoje é para final de jogo e olha lá e tal. Acho que o torcedor do Botafogo tem mais confiança no time do Botafogo atual do que no do ano passado. Não tenho dúvida. E tem mais confiança. O Tiquinho virou muito símbolo, assim, a torcida cantava, tinha música pra ele. Não sei se o Botafogo, de onde eu sei, não tem música pro Igor Jesus. Mas ele entrega mais, ele parece menos folclórico, né? Menos assim... Acho que tinha menos opção também no ano passado. O Tiquinho era esse cara, O Tiquinho virou aquele cara meio sabe, animador ali e tal. Também, era também, claro. O ano passado ele fez por onde? Mas mais trombador, mais assim, né? Sim. Mais na imposição física. O Igor Jesus parece mais bola, assim, né? No momento. Sim. Muito bem, a gente falou um pouquinho mais cedo do Botafogo, que venceu o Atlético Paranaense na Liga Arena. A gente vai falar mais dessa partida. Arthur Jorge falou em entrevista coletiva. Mostramos para vocês. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Bem, dizer-vos que esta é uma vitória que teve tanto de difícil como de saborosa, porque de facto era para nós muito importante hoje voltarmos a ganhar. Fizemos um jogo também muito competente, não foi um grande espetáculo de futebol, na minha opinião. Creio que tivemos inclusive melhor na primeira parte do que na segunda. Tivemos o jogo praticamente sempre controlado. Fomos uma equipa que teve no início alguma dificuldade de adaptação àquilo que era o contexto do jogo, o próprio relevado, mas rapidamente acabámos por ser mais dominantes e dessa forma conseguir ter o controle do jogo que era importante para nós. Relembro que a dificuldade também se reflete naquilo que era historicamente há cerca de 16 anos que o Botafogo não vencia aqui, portanto demonstra bem as dificuldades que é jogar cá, mas acima de tudo também aquilo que é o nosso percurso de consistência, de conseguir hoje vencer. Era muito importante vencer depois do empate que tivemos na jornada anterior. Era muito importante vencer para podermos termos esta paragem FIFA também em cima de uma vitória. Satisfeito também, e só assim é que nós conseguimos valorizar aquilo que é o nosso trabalho também, não só em termos de resultados, mas também da quantidade de jogadores que estamos nesta altura a meter em seleções nacionais. Acho que é de destacar também esse facto, diria mesmo que inédito na história do Botafogo, a quantidade de jogadores que temos nesta altura nas seleções, fruto do bom trabalho que tem sido feito, essencialmente dos jogadores, e hoje mais uma vez ganhando para podermos manter a liderança. Destaco também a importância de nós estarmos muito mais focados, centrados em nós, no nosso trabalho, sabendo que dependemos de nós próprios, aquilo que o resultado que nós conseguirmos será sempre para nós determinante, porque nesta altura somos a única equipa que depende de si própria. Arthur, Bruna Delta da Casa TV. Até o final da temporada, o Botafogo pode jogar no mínimo 73 jogos, né? São muitos jogos. Daqui até o final são jogos muito importantes, jogos decisivos, jogos com muita pressão, né? Como que você conversa com os jogadores e como é que você se planeja para conseguir manter essa intensidade até o final? Bem, olha, o número de jogos é sempre um dado importante que nós acabamos por muitas vezes discutir, inclusive convosco, de podermos pôr este assunto para cima da mesa. Mas há uma diferença entre fazer 73 jogos e fazer 73 jogos de exigência máxima. Nós estamos em duas competições a lutar por elas. Temos até ao final da temporada, não temos margem nenhuma para poder ter algum abrandamento em jogo algum, portanto temos todos os jogos são de exigência máxima, são finais para nós, e isso faz com que nós tenhamos, mas que não é um trabalho de hoje, é um trabalho que tem que ser feito e foi feito atempadamente para que nós pudéssemos ter o cuidado de ter uma equipa também competitiva, intensa, mas mentalmente preparada para poder enfrentar estes desafios. Nós sabemos que não há jogos fáceis, nós hoje sabíamos a dificuldade, demonstramos uma equipa com caráter também, portanto é um sinal de força mental, daquilo que é também
a experiência de grande parte destes jogadores. Nós sabemos para aquilo que jogamos, sabemos o que jogamos e para nós é sempre muito importante também ter o equilíbrio mental para conseguirmos estar predispostos a tudo aquilo que ainda virá até ao final da temporada. Boa tarde, Arthur. Parabéns por mais uma vitória, sem problema. A minha análise do jogo é que foi um jogo com 3 momentos bem distintos. Eu acho que o Botafogo conseguiu controlar melhor a partida no primeiro momento, e aí no segundo, quando o Atlético se lança, tenta explorar bem os contra-ataques, mas não consegue aproveitar, e no final precisa segurar um pouco mais a vantagem, já nos minutos finais. Isso. Mas o que me chamou a atenção foi que, especialmente no primeiro tempo, o Botafogo jogava melhor, mas tinha alguma dificuldade na saída de bola, errando alguns passes que não costuma errar. A que você acredita isso e como corrigir, se for o caso? Sim, eu quando digo que nós controlamos a partida, não digo que nós fomos dominantes durante toda a partida. Há momentos que nós temos que também saber estar confortáveis, mesmo quando o adversário tem bola e quando o adversário está em situação de organização ofensiva, em ataque. E nós estivemos praticamente sempre bem a suportar aquilo que eram as investidas do adversário também, principalmente nesta parte final do jogo, em que de uma forma talvez até mais desorganizada, mas porque há essa vontade de chegar ao golo, acaba por acontecer. Mas a primeira parte, como disse, acho que nós tivemos alguma dificuldade na adaptação àquilo que era o relevado, a bola mais rápida, passos que foram saindo sempre um metro à frente do colega e impedia que houvesse uma melhor recepção, uma melhor recepção que nós queríamos que acontecesse, mas dentro desse domínio eu falo que nós fizemos um golo. As 2 melhores ocasiões de golo são claramente nossas, portanto recordo o pontapé do Savarino à barra, numa ocasião aí também de golo, e a do Luís Henrique, quando se aparece cara a cara com o goleiro contrário. Portanto, dentro desse controlo e de termos momentos em que o adversário teve mais por cima no jogo, nós tivemos o jogo controlado, com ocasiões. Faltou-nos, de facto, fazer o segundo golo, porque a história teria sido bem diferente para nós podermos estar não só mais confortáveis no jogo, mas também para podermos tirar aquilo que poderia ser a pressão final do adversário. Boa noite, Arthur. Que recado você deixa para a torcida, não só que compareceu hoje aqui na Liga Arena, mas também que ficou de casa, que ficou lá no Rio de Janeiro, em todo o país, que a cada vitória do Botafogo acredita ainda mais nesse título? Bem, nós trabalhamos para poder, de facto, também ganhar, somar pontos, elevar o nome do Botafogo, e também porque sabemos que temos uma torcida apaixonada. Aliás, eu digo isto já há muito tempo. Nós temos em casa um apoio sempre fortíssimo. Temos tido também, sempre que jogamos fora de casa, um apoio fortíssimo, sempre de um grande número de adeptos do Botafogo. Portanto, vemos também aqui a dimensão do próprio clube, com essa torcida apaixonada, e vamos continuar o nosso caminho. Portanto, falta uma reta final que nós queremos que seja feita em conjunto, nós dentro de campo, todos aqueles que trabalham dentro da estrutura para poder fazer com que o trabalho possa ser também ele de sucesso, e os nossos torcedores a poderem estar do nosso lado para que possamos continuar a ganhar. E é esse o compromisso que eu tenho, o compromisso para com eles será sempre esse, e espero do outro lado, obviamente, retorno de ter uma torcida apaixonada como temos tido nos jogos até então. Boa noite, Arthur, aqui. Lua Soares, Rádio FM Nova Pinhais. Eu queria saber de você agora, o Botafogo, assim como muitos clubes do futebol brasileiro, vão ter a parada da data FIFA, você vai poder trabalhar com seus jogadores, podendo descansar alguns deles, né, para poder, essa reta final que você falou, essa maratona de jogos, semifinal de Libertadores aqui para frente, reta final de Campeonato Brasileiro, Botafogo brigando pelo título, mas também você não vai ter o elenco completo, né? 7 jogadores vão estar na data FIFA. O quanto isso é importante, essa parada agora nessa reta final do campeonato, e também se isso interfere, você não ter todo o elenco para poder estar atuando, e se preocupa vocês também a gente tem visto algumas datas FIFA que os jogadores acabam se lesionando, se você também tem essa preocupação de eles não estar jogando ainda nesse desgaste, nessa reta final. Não, olha, eu quero olhar para isto de forma muito positiva, e é uma forma de estar, e eu tenho tido essa postura também desde que aqui cheguei. O lado positivo é nós podermos ter menos jogadores do elenco connosco, mas que estão
ao serviço das suas seleções, portanto, valorização pessoal, potenciação dos atletas, valorização de ativos do clube, importante naquilo que é a sua potenciação enquanto jogadores. Não tendo esse número de jogadores, temos que ver que pode ser uma oportunidade para podermos ver os jogadores sub-20, sub-23, jogadores que possam estar durante este tempo connosco para que nós possamos avaliá-los, portanto, darmos também uma atenção especial para exatamente aquilo que é uma base que nós queremos e que é um projeto que temos a curto prazo também, de que possa ser mais forte e com isso também fazer com que esses jogadores possam estar connosco e estar inseridos num contexto de exigência maior e máxima, e uma data FIFA que acaba por ter aqui este intervalo que servirá sempre para nós podermos ter também uma pausa daquilo que é a nossa densidade competitiva, mas acima de tudo para que nós possamos trabalhar, e vamos continuar a trabalhar no sentido de manter esta consistência, porque esta pausa não servirá nem nunca será essa a intenção de nos adormecer, mas que nos faça continuar a trabalhar, manter o estado de alerta, de prontidão, para que quando voltarmos a competir no dia 18 contra o Criciúma, possamos novamente vencer e seguir o caminho que queremos até ao final. Ok? Você falou sobre essa questão da convocação do projeto pessoal. Eu queria te perguntar especificamente sobre um jogador que é o único dos 7 que nunca tinha sido convocado, que é o Igor Jesus. Ele chega em poucos meses no clube, parece ganhar a confiança sua, da torcida. Tem o Yarlan também. O Yarlan no sub-20. Tem agora para o sub-20 também. Sim. Importante para ele e para nós no clube também. Sim. E o Igor, rapidamente, ele ganhou muita confiança da torcida, sua, da equipe, e chegou na seleção brasileira, que é numa posição que é muito carente. Como foi essa relação com ele e esse momento para ele? O Igor, nesta altura, é o melhor avançado do Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvidas nenhumas. Nesta altura, é o jogador que merece por inteiro aquilo que é a sua convocação. E eu arriscaria também a dizer que faltou levar o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro também. Mas mérito daquilo que é o seu trabalho, mérito da forma como se adaptou ao clube, a uma realidade totalmente diferente daquela que ele trazia da sua experiência nos Emirados, com uma disponibilidade e com uma idade também muito interessante para a própria seleção brasileira, porque é um jogador com uma margem de crescimento enorme. E seguramente que vai ter esta primeira oportunidade, mas que será apenas a primeira de muitas que aí virão, porque se o crescimento e se aquilo tem sido o seu desempenho, a performance, mantiver este nível, seguramente que é um jogador que vai estar mais vezes no lote da seleção brasileira. Ok, obrigado, mister. Obrigado a todos. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu, né, o Atlético Paranaense fora de casa, quebrando um tabu. Fazia muitos anos que o Botafogo não vencia o Atlético Paranaense na casa deles, né? E o Botafogo conseguiu uma vitória por 1-0. Gol de Igor Jesus, né? E parte da mídia ainda parece que ficou triste com essa vitória do Botafogo, né? Parte da mídia parece que ficou triste porque o time favorito deles só empatou, né? O Botafogo, que agora abriu 3 pontos do segundo colocado, né, está aí firme e forte na briga pelo Campeonato Brasileiro. Abriu 3 pontos. Próximo jogo agora daqui a 14 dias praticamente, né? O Botafogo só vai voltar a jogar agora dia 18. Tem 13 dias aí de folga, então acredito que amanhã e depois será folga, e terça-feira o time do Botafogo volta aí a treinar para as próximas partidas. Depois da data FIFA, o Botafogo vai enfrentar o Criciúma, né, no Newton Santos, e em seguida, no dia 23, vai enfrentar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Libertadores contra o Peñarol. Então tá aí, Igor Jesus foi o cara do jogo, fez o gol, né, da vitória do Botafogo. Botafogo quebrando esse tabu aí, não vencia o Atlético Paranaense e agora venceu, né, e tá aí. Continuou na liderança e dessa vez agora abriu 3 pontos para o segundo colocado. Mas e aí, o que vocês acharam aí sobre essa partida do Botafogo, né? Sobre esse jogo do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, por novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!